Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus e a todos que vão também assistir esse vídeo, você que vai acompanhar esse vídeo neste momento. Eu gostaria que você não pulasse esse vídeo, prestasse muita atenção naquilo que nós estaremos relatando aqui acerca da palavra de Deus. Pula esse vídeo não. Se você puder, compartilha para que outras pessoas também possam assistir, receber e também ser abençoado pela mensagem que nós estaremos compartilhando. Eu quero aqui falar desse acontecimento que teve ali na região sul do Brasil, na região do Paraná, do estado do Paraná, e que com certeza é também um alerta para toda a nação brasileira. Deus, ele quer chamar a atenção da nação. Deus, ele quer chamar a atenção daquele povo do sul. Deus, ele quer com certeza o arrependimento desta nação. Deus quer o despertamento do povo, das almas. Deus quer que você, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, também se atente para os fatos e busque, em nome de Jesus, a Deus, se arrependa cada dia na presença dele. Amém? Olha, eu tenho aqui uma palavra e essa palavra eu quero compartilhar o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo de número 20. Eu quero compartilhar essa palavra. Você sabe que quando Deus, ele, antes de tratar com uma nação, antes de ele tratar com pessoas, ele primeiro envia a mensagem, esperando que este povo, esperando que este local, esperando que a nação, esperando arrependimento, despertamento. Assim, a Bíblia diz que quando Israel teve várias oportunidades, mas ao longo do tempo desprezaram essas oportunidades. E quando ele se voltava para Deus, Deus estava ali pronto a socorrê-los. A Bíblia diz que quando Jonas também foi para Nínive, Nínive era uma cidade que seria castigada, porque a Nínive estava tomado pelo pecado, Nínive estava contaminado pelo pecado, e aquilo estava chegando diante das narinas de Deus, subindo diante das narinas de Deus. Deus estava olhando aquilo ali, estava aborrecendo o coração do Senhor Deus. O que ele fez? Ele envia um profeta para levar a mensagem, e a mensagem chegou, e o povo se arrependeu daquele pecado. A Bíblia diz que foram até mesmo reis e todo o povo, crianças, todo. Deus, ele quer que todos. Talvez você pode muitas das vezes questionar, dizendo, mas por que criança? Diante do Senhor, irmãos, todos temos pecados. Nascemos já no pecado. E precisa que os pais sejam alcançados para que os filhos também sejam alcançados. Então todos temos pecado diante de Deus. Deus, ele é justo. Ele não é um Deus que age pelo sentimento. Ele quer agir com justiça. Ele é justo. Se nós verdadeiramente entendemos isso, com certeza você vai ter a misericórdia de Deus. Você vai ter o perdão, você vai receber a graça. E com certeza a salvação virá sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Mas, pastor, o que está acontecendo no Sul que o senhor fala que eles não estão entendendo o recado? Não somente eles, aquele povo do Sul, mas também a nação. Deus quer, com certeza, despertar a nação. As igrejas também. Igrejas que, de repente, estão dormindo. Quando eu digo dormindo, não é que a pessoa não está buscando, congregando, não é que a pessoa não está no culto, mas muitas das vezes a mente da pessoa, os pensamentos da pessoa estão cada dia mais terrenas, cada dia mais focados nas coisas dessa terra. E a partir do momento que nós deixarmos de focar nas coisas concernentes ao espiritual, que envolve a vida eterna, nossa salvação, o reino de Deus, aí estamos dormindo. Por isso Deus chama a atenção. Aqui no texto de
Êxodo capítulo de número 20, a Bíblia vai falar assim, Êxodo 20, versículo 18, todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que nós não morremos. Ou seja, o texto aqui fala que o povo foi com Moisés para junto ao pé do monte, porque eles também queriam ouvir a Deus. Eles questionavam, alguns também diziam, por que Deus fala só com Moisés? Tudo bem, Moisés era o pastor deles, Moisés foi levantado para levar a mensagem do Senhor até eles. Eles precisavam escutar Moisés, crer no enviado do Senhor em nome de Jesus. Então o que aconteceu? Moisés levou o povo e falou, vocês querem ouvir? Tá bom, Deus vai falar com vocês. Deus vai falar com vocês. Preste atenção numa coisa. Com aqueles que Deus chama, com aquele que Deus separa, com aquele que se entrega a vida para Deus, Deus tem uma maneira de falar, de conversar, e você tem uma maneira de ouvir a Deus. Mas para aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus, para aqueles ainda que não entenderam ainda o caminho do Senhor, Deus fala de outra maneira. E o que aconteceu? Quando Deus ia falar com o povo, trovejou, houve relâmpago, houve trombeta, houve um barulho, irmãos, houve tempestade, tudo. Essa é a maneira que Deus ia falar com aquele povo. O que aconteceu? Eles tiveram medo e não quiseram mais nem sequer ficar ali, ficaram de longe, se afastaram. O que aconteceu? Fala conosco, Moisés, você mesmo. Nós não queremos mais ouvir a Deus diretamente, fala com vocês. Meus irmãos queridos, irmãos, você que vai assistir o vídeo também, meus amigos, presta atenção numa coisa. A Bíblia diz em Apocalipse que um dos sinais, que um dos toques da trombeta é o toque da natureza. O toque da natureza, dos fenômenos naturais que nós vimos, da natureza, as tragédias que nós presenciamos, isso são avisos de Deus, é trombeta de Deus falando, é a voz de Deus para a nação, é a voz de Deus para o mundo. Enquanto eu gravo esse vídeo, olha o quanto está trovejando aqui na cidade, no local, é Deus que quer falar, mas muitas das vezes as pessoas não estão ouvindo a maneira que Deus está falando. E o que aconteceu? Eles disseram, não, Moisés, nós não queremos ouvir a Deus porque eles tiveram medo. Mas preste atenção, Deus não quer que você tenha medo. Assusta, tem medo. Eu vendo, assistindo entrevista das pessoas lá, elas disseram que nunca viram nada, coisas que elas nunca presenciaram, ou seja, ficaram com medo, amedrontados, não estavam preparados, começaram a correr para tentar salvar a sua vida, tentar salvar sua família. Mas o que aconteceu? Deus não quer que você tenha medo, Deus quer que você se arrependa, Deus quer que você escute a voz dele. Em Apocalipse, como eu já disse, uma das trombetas que será tocada, que está sendo, na verdade, tocada já, é onde você tem visto aí tsunami ao longo do tempo, queimada, trovejada, furacões, destruições. Isso também é a voz de Deus para o mundo, para a nação. Deus quer que a nação entenda e se arrependa. Mas pastor, por que Deus está falando então dessa maneira? Sabe por quê? Porque era para eles ouvir Moisés. E eles não estavam escutando Moisés, porque eles não estavam crendo no enviado do Senhor. Sabe o que acontece? Muitas das vezes, irmão, Deus envia os mensageiros dele e tem enviado. Eu me considero, pela graça e misericórdia de Deus, mensageiro de Deus. Eu tenho pregado a palavra há 25 anos, trabalhei, evangelizei o lado ali do sul também, fiz um trabalho ali no Rio Grande do Sul, fazendo a obra de Deus, evangelizando, pregando a palavra do Senhor. Conheço aquele estado, conheço aqueles lugares onde passou tudo aquilo ali. Então Deus, ele quer que creia nos seus mensageiros, quer que creia nos seus enviados. A Bíblia diz também, lá no Evangelho de Lucas, tem uma passagem bem interessante, muito conhecida, que fala do rico e também do Lázaro. A palavra de Deus diz que quando ambos morreram, um foi levado para o céu pelos anjos, que era Lázaro, outro desceu à sepultura e foi direto para o inferno, que era o rico. Só que tem uma parte interessante,
E chegou um momento, o rico falou assim: pai Abraão, deixa eu avisar meus irmãos para que não venha para esse local onde eu estou sofrendo, tormentado pela minha vida toda. Sabe o que o pai Abraão falou para ele? Ele falou: não, eles têm Moisés, eles têm os profetas, ouça os enviados do Senhor, os verdadeiros enviados do Senhor que está alertando essa nação. Tem muitos falsos profetas, infelizmente, mas não é esse o que eu quero falar nesse vídeo. Mas os enviados do Senhor estão aí, alertando que Jesus está voltando. Ele espera um despertamento dessa nação, também da igreja dele, um conserto. Ele espera um conserto, ele espera verdadeiramente um arrependimento desta nação, desde o cabeça desta nação, como também até o menor, do rico até o mais pobre. Todos têm que ter um arrependimento. Por isso, meus irmãos, é isso que está acontecendo nesse país, nessa nação e no mundo inteiro. Deus está chamando a atenção desta nação, esperando que não tenha medo, mas que se arrependa. Se arrependa porque Cristo está voltando e nós precisamos estar preparados na presença do Senhor. Amém? Então, ouça os seus mensageiros, procura uma igreja verdadeiramente aonde tem um mensageiro de Deus, aonde tem um enviado do Senhor pregando a palavra. E quando muitas das vezes você não quer ouvir, não quer dar ouvido, então, meu irmão, Deus ele vai falar com você de outra maneira. E muitas das vezes é a maneira que nós não queremos ouvir. É melhor ouvir hoje a voz de Deus pela sua palavra, através dos seus mensageiros que estão aí falando em nome de Jesus. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo, compreendido essa palavra. E ainda hoje, se esse vídeo chegou até para você, como você está na presença de Deus? Se você é uma pessoa que está vendo esse vídeo e até então não estava entendendo tudo o que estava acontecendo na nação e no mundo, agora você está. Essa também é uma maneira de Deus falar. Ele fala com os seus de uma maneira, ele fala com o povo de outra maneira, mas Deus está falando. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e fique na paz do Senhor. Deus te abençoe.